Pessoal, rapidamente, eu vou ter que interromper aqui um pouquinho a nossa discussão sobre Venezuela, porque se decidiu que sim, a reforma tributária vai ser votada. A gente tem até imagens ao vivo, porque essa votação já começou. A comissão estava discutindo, então, se já iria aparar as arestas para colocar esse projeto em votação. Isso foi definido e agora sim a Câmara vai votar essa última fase aí da reforma tributária. Há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também falava sobre o assunto. E eu quero entender de vocês se a gente deve acompanhar hoje uma possível aprovação, então, da reforma tributária, hein, Fábio Piperno? Sim, eu acho que sim. Eu acho que está tudo de acordo com, enfim, o cronograma imaginado aí pelas forças envolvidas. O projeto já voltou do Senado, o Senado já fez as alterações que ele julgava necessárias e a Câmara agora vota isso para encerrar a questão sem ter que voltar para o Senado de novo. E aí, hein, Gustavo Segré? Todas as emendas estão liberadas, então vai passar pela Câmara, provavelmente. Mas aí devemos nos atentar a um detalhe, que foram tiradas todas as arestas que possam fazer que isso volte para o Senado. A pergunta é, isso está votado assim porque é um ponto resolvido ou é porque foi votado assim para que não volte ao Senado e depois a gente vê? Dá a sensação de que tem que ser votado, tem que ser aprovado, tem que ter aí a comemoração de que a reforma tributária, depois de 30 anos, finalmente saiu. Mas o que está dentro? A gente vê depois. Fala, Piperno. Não, rápido, só em cima disso aí que você citou sobre as emendas. Houve uma conversa entre o presidente Lula e o Arthur Lira, anteontem, né? E o Lira foi falar, olha, é o seguinte, presidente... É preciso ficar claro também que o governo tem que pagar o que está prometido, porque o que está passando para a sociedade é que a parte fisiológica sempre somos nós. Ou seja, é a gente que toda hora pede mais dinheiro e tal, e a coisa não é bem assim, foi tudo acordado. Exatamente. Não, perfeito, Piperno. Inclusive aqui no 3 em 1 a gente fala isso, olha... De fato, o Congresso Nacional pede dinheiro, mas o governo federal compactuou com esse jogo e prometeu e não está pagando. O Piperno gosta de uma expressão que é o parlamentarismo de extorsão. Eu falo que é o presidencialismo de fiado, né? Que você promete, vou pagar e pedala, e pedala, e pedala. Esse que é o ponto, mas concordo. Ou seja, nós não vamos votar nada por convicção. Mas a gente vota se cumprir o que está combinado. Agora, David, a gente está vendo ali a deputada Adriana Ventura, que é do Novo, falando, e havia ali uma manifestação do Novo e do PL orientando pela obstrução de se jogar para o plenário a votação, porque ele estava vazio. O problema é o seguinte, o Arthur Lira, quando coloca uma coisa em votação, é porque o acordo já está fechado, ele já tem os votos. Já fez a costura, a coxa de retalho está pronta. Jamais coloca uma coisa para ser votada que ele corre um risco de perder no voto. Ele só perde quando ele quer perder para lavar as mãos por causa de algum tema. Nesse é o tema de honra dele, é o tema que a gente veio falando aqui. A reforma tributária é a questão de honra para a Câmara e para o Senado. Então ele vai colocar em votação porque ele tem o número de votos, ele tem certeza absoluta que ele tem os votos para aprovar essa reforma tributária. Mas o que a gente discutiu hoje aqui ao longo do dia, é preciso ver como essa reforma vai ficar na regulamentação. Mas um fato começa mal por causa do número excessivo de regimes de exceção que ela traz no seu encalço. Que foi, Gani? Apesar dessa reforma tributária ser uma reforma ruim, o governo federal vai fazer um barulho em cima da aprovação da reforma tributária e anotem aí qual que vai ser a narrativa de que a reforma tributária estava parada há 30 anos e este governo aprovou a reforma tributária que vai diminuir o imposto para... Quer apostar, Piper? Eles vão falar que vai diminuir o imposto para a população. Essa era a proposta inicial. Vão fazer um estardalhaço e vão falar em redução tributária, seu Piper. Eu vou concordar com você até a vírgula, né? Ou seja, aprovou que estava parado há 30 anos. Até aí é verdade, vírgula, que vai diminuir os impostos, a gente não sabe, até porque ninguém sabe quais serão as alíquotas, até porque... Você suspeita que vai diminuir? Não, eles vão falar isso. Eu acho que vai aumentar, mas eles vão falar que vai diminuir. Se demorar muito, inclusive, isso pode cair numa nova legislatura com outra, pode acontecer de tudo. Inclusive diminuir. Não, eu concordo, mas a narrativa
vai ser de que, olha, aprovamos uma reforma tributária parada que vai ser bom para a sociedade. E no imaginário popular, reforma tributária passa por simplificação e diminuição de imposto. Mas não tenha dúvida. Mas não é diminuição de imposto, é simplificação. Mas pode ter até aumento da carga tributária. Ô, Gustavo Segre, essa é uma questão interessante de se separar, né? Porque você vai simplificar, ou seja, você vai facilitar o regime tributário com que esses impostos são recolhidos. Mas não necessariamente você vai fazer com que esses impostos diminuam. Você sabe que há um tempo atrás, não lembro se era o IPI. O IPI me parece que era. Se pagava 3 vezes no mês. Aí foi simplificado. Pagamos uma vez por mês. Mas foi diminuído? Não. Então, a simplificação tem que ser, claro, é boa, é muito bem-vindo se tem uma simplificação tributária, porque tem PIS, COFINS, lucro real, lucro presumido. Nossa, é uma bagunça. Mas a reclamação da população é justamente a quantidade de impostos e tributos que a gente paga aqui, né? Sim, mas aí eu perguntaria para qualquer pessoa que está nos escutando ou assistindo. Você prefere uma carga tributária mais simples ou uma carga tributária menor? Porque eu aceito uma carga tributária menor, mesmo sendo mais complexa. Ou seja, você aceita botar o escritório para trabalhar, suar para poder fazer todas as contas, mas pagando menos. Porque aí a gente que faz a quantidade de despesa que tem que ter uma empresa para ter tudo em ordem. Acho que difícil quem escolheria outra opção. Lógico. O que você prefere? Pagar menos ou ter um problema na verificação? Não, paga para um contador, faz um sisteminha legal. Mas pagar menos é a prioridade, sempre é a prioridade. É que tem muitos mitos, por isso que essa lógica, Segre, não funciona. Porque metade da população brasileira acredita que não paga imposto nenhum. Ele não sabe que tem 60% de imposto na cerveja que ele toma, que tem 40% de imposto na carne que come. Ele não sabe essas coisas. Então ele acha que ele não paga imposto. E pagar imposto no Brasil é coisa de rico. É cara que é empresário, dono de empresa, tá? Então, assim, a maior parte da população não compra esse discurso. Porque ela não sabe que ela está pagando um monte de imposto em cada produto que ela compra, ela tem imposto ali. Não existe só imposto de renda. A ideia que as pessoas têm é imposto de pessoa jurídica e imposto de renda. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que aí, Alan, que eu não sei se vai vender muito essa história de diminuir imposto, que na cabeça das pessoas parece assim, da esquerda. Se diminuir imposto, tem menos dinheiro para o gasto social. Se diminuir a tributação, como é que eu vou contar para a minha base que vai ter mais dinheiro lá para as coisas locais? Então, a narrativa é meio complicada. Por isso que eles não têm nenhum pudor em fazer um discurso todos os dias que tem que aumentar o imposto. É isso que eles estão falando. O dia inteiro nós vamos aumentar a carga tributária aqui porque precisamos zelar pelos programas sociais e tal. Então, o discurso da esquerda, nem com com esse detour para explicar que isso poderia vir reduzir, é bom porque parece que aí vai ter menos dinheiro. E o terceiro é o seguinte, Piperno, jamais a carga tributária vai cair num país que o governo põe o pé no crescimento do Estado o tempo inteiro. Não isso é uma tem outra jeito. Questão. Mas como outra questão? Isso é o custo. Veja, não, é isso que a gente paga. Veja, existe de fato, você pode ter Estado que, enfim, governos que gastam mais ou menos. Agora, não vai cair a carga tributária porque também há esses vários regimes de exceções desse empresariado absolutamente retrógrado. Eu vou te dar um exemplo. Você pegar hoje o Congresso Nacional, nós temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. É verdade. Se você tirar 100% salário dos parlamentares, 100% do salário dos parlamentares e benefício dos parlamentares, passagem e tal, ainda continua sendo o Congresso mais caro. Claro, é uma coisa inacreditável. O Senado e a Câmara tem custo 40, da máquina, funcionários. Pois é, isso aí. Tem as aposentadorias, tem os benefícios. Então, isso eu concordo contigo. Então, a questão nossa é que esse Estado inchado não vai parar enquanto nós não fizermos uma reforma profunda no Estado para reduzir o gasto. E aí tem que fazer a reforma administrativa, tem que fazer uma reforma previdenciária e tem que cortar privilégios de categorias intocáveis no país. Que principalmente o judiciário. A gente trouxe aqui os super salários, só os super salários são 3 bilhões de reais. Essa emenda que está adormecida na gaveta do Alcolumbre lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, nós temos um país que parece que não se preocupa com esse gigantismo de um Estado ineficiente, caro e que presta um péssimo serviço de qualidade para a população. Em geral, a gente sabe que tem bons serviços. Mas este é o problema, que o Estado brasileiro vai continuar a crescer. E isso significa que o setor
produtivo vai continuar sendo estrangulado e extorquido pelos governos brasileiros. Vamos ver o que o presidente da Câmara está falando nesse momento? Coloca aí pra gente, Vitinho. Como orienta o bloco, deputado Sidney? União, sim, presidente. Bloco do União. Senhor presidente. A presidência solicita às senhoras deputadas e deputados que registrem os seus votos em folheto parlamentar. Está iniciada a votação, como orienta o PL. Senhor presidente, eu quero só justificar 2 votações minhas, que eu não participei, que eu estava fazendo um tratamento hiperbárico. E com relação à nossa votação, nós continuamos em obstrução, porque nós não acreditamos nesse projeto, desconfiamos de muito dele, principalmente porque nós temos aqui nesse cenário o PT apoiando. Quando nós temos o PT apoiando, o governo apoiando, é óbvio que nós não podemos estar juntos. Nós continuamos em obstrução porque nós achamos que essa reforma vai aumentar os impostos no Brasil. E nós somos a favor de diminuição de impostos, até porque o presidente Bolsonaro foi o único presidente da República que baixou impostos e nós tivemos um acréscimo na arrecadação. Sempre sabe, aumenta imposto, diminui a arrecadação porque aumenta a sonegação. PL, vota... O deputado Giovanni Cherini e o presidente agora da Câmara, né, o presidente Arthur Lira, ele está abrindo então as votações para as câmaras, os partidos se manifestarem, né? E como eu mencionei para vocês, tanto o Novo quanto o PL estavam pedindo algum tipo de embargo ali porque não concordam com a forma como a reforma tributária está sendo conduzida. Luiz Felipe Dávila, como é que você viu essa manifestação aí do representante do PL em relação a essa possibilidade de aumento de carga tributária? Péssimo. Porque é isso. O cara fala que não quer votar uma reforma porque o PT apresenta. Não tem nada a ver com o PT. Aí na segunda parte ele começa a tocar no assunto importante, que é o aumento da carga tributária. Mas olha como começa errado o negócio. Porque ele tem que começar a responder que ele é contra porque ele acha que vai aumentar a carga tributária. Agora, dizer que você vai votar contra, obstruir uma matéria porque o PT... Ah, pelo amor de Deus, pô. A cena toda foi armada, quer dizer, ele fala isso já com o assessor dele com o celular gravando para ter um cortezinho. É o corte das redes sociais, né? É aquilo que vai bombar nas redes. É lamentável. É mais importante contratar um cara de... um cara de rede social. Pois é. Gerência de conta, que uma pessoa que saiba de algum assunto para assessorar o deputado. Ficamos sabendo que ele fez uma bariátrica. Exatamente, né? Voltou do tratamento ali para poder fazer o vídeo e bombar. Fala, Gani. O que interessa isso para a sociedade? Que cirurgia que ele fez, que ele não fez? O que interessa é a alíquota, né? Que vai prevalecer. E esse é o ponto nefrálgico aí da reforma tributária. A gente não tem uma alíquota. Pode vir aumento da carga tributária e o pacto federativo. Veja que para compensar eventuais perdas dos estados, criaram um fundo, certo? De arrecadação. E pago com qual dinheiro? Não é o dinheiro público, é o nosso dinheiro. Então é uma loucura. Você vai ter uma perda de arrecadação, aí para compensar a perda de arrecadação, você utiliza o próprio dinheiro da sociedade. Só que o dinheiro da sociedade vem por meio dos impostos. Então olha que doideira, né? Você tem a provável alíquota maior e também um estado maior que vai ser financiado com mais impostos. Eu queria só fazer justiça a um governador, porque há uns minutos aqui eu estava conversando com a gente, conversou aqui com o Segré, e sobre a questão do aumento de alguns governadores que querem de novo reajustar a alíquota do ICMS. E num primeiro momento, o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, fez parte desse bloco de 6 governadores que lutavam por isso, tal, queriam, enfim, também queria exatamente aumentar. E, na verdade, depois, e naquele momento, ele era o único dos 6 que não havia sido reeleito, o primeiro mandato dele. E o governador Tarcísio, que apoia a reforma tributária, ele se retirou dessa discussão e não faz mais parte desse bloco de governadores que quer esse reajuste de alíquota do ICMS. Gustavo Segré. O estado que eu estava colocando como um exemplo nunca pediu aumento da alíquota do ICMS, que era Santa Catarina. Dávila. É isso aí. Eu acho que a gente tem que pensar nos estados o seguinte: o ICMS era para acabar com essa reforma.
Tá certo? Era para acabar. Sim. Não era para mais ter ICMS. Porque parte da crítica que se fazia é justamente que a judicialização tributária, quase toda ela, Evandro, é fruto do ICMS. Porque essa história de vende por o Estado, qualquer alíquota, qualquer... Então, gente, a simplificação vai ter custo. Deveria ter um sistema de transição, precisa manter a autonomia dos estados e da federação, porque a gente vive num país federativo, mas o ponto é o seguinte... Aí, Segre, que eu vejo que eu não sei se o custo da judicialização mais o que você paga de tributo, na verdade, é mais vantajoso do que a sua pergunta inicial, de que diminui o tributo ou simplifica a regra. Porque a regra complexa, você pode, no primeiro momento, pagar menos, mas aí tem o custo da judicialização. E o custo da judicialização pode fazer com que você pague muito mais depois no fim. E aí fica todo mundo esperando o quê? O refis. Aí tem que soltar o refis para resolver a questão fiscal no Brasil. Então, para mostrar o que eu chamo da complexidade do sistema tributário brasileiro, é que de tempos em tempos você tem que fazer um refis para aliviar a pressão, porque essa pressão da judicialização da questão tributária. Então, como a gente está debatendo aqui, todos nós concordamos que precisa simplificar a regra, mas todos nós acreditamos que a simplificação de regras significa coragem política para impedir que o Estado seja sequestrado por interesses corporativos e que esses interesses corporativos querem ter os seus feudos de privilégio. Essa conta não fecha e é isso que está fazendo com que a reforma tributária saia do Congresso Nacional com nada parecido com aquele projeto inicial que era a PEC 45 do Baleia Rossi.